Olá pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou Marcelo, da Igreja Central. Bom dia, um feliz sábado a todos que estão assistindo esta lição da Escola Sabatina. Eu sou o Sérgio, da Igreja do Menina Moça. Vamos então fazer uma oração nesse momento para a gente iniciar a recapitulação da lição. Oremos. Querido Deus e querido Pai, nós te damos graça pelo privilégio de termos a Tua Palavra. Que nós, ao estudarmos, possamos encontrar nelas preciosas lições, preciosas correções, que o Teu Espírito nos dirija, que o Teu Espírito nos ajude a gente capturar toda aquela ideia que o Senhor buscou a nos passar. E que, através disso tudo, cada um de nós sejamos transformados. Que nós possamos encontrar na Tua Palavra Cristo Jesus. Em nome dele que lhe pedimos. Amém. Nessa lição dessa semana nós vamos falar sobre idioma, texto e contexto. Bom, notem que não é fácil para a gente a lição dessa semana, né? A lição ela é bastante difícil, é uma lição relativamente técnica, e a gente aqui está com uma missão árdua aqui, né? Fiquei mais tranquilo um pouco, que é o Sérgio vai socorrer aqui. Eu estou contando com você, Marcelo, para que a gente possa esmiuçar então esse assunto, porque quando chegou a lição para mim no início do trimestre, quando o assunto que seria abordado, pensei, nossa, mas será que tem um trimestre todo para falar sobre a Bíblia? Marcelo, estou me surpreendendo com tanta coisa que nós estamos aprendendo sobre este livro sagrado, né? Eu também. Estou gostando muito dessa lição. Bom, o verso para memorizar dessa semana está em Deuteronômio capítulo 31, verso 26, que diz o seguinte: Tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Olha só, o título da lição, ele já nos dá alguns indícios do que a gente pode perceber desse texto. Ao a gente entender as questões dos idiomas, o que esse texto quis dizer, em que situação ele foi escrita, em que momento histórico ele foi escrito, a gente começa a perceber novas cores em relação ao texto. Olha só, por exemplo, se tinha alguma coisa sagrada para Moisés, para o povo que acabou de sair do Egito, e agora então estava instituindo ali o culto ao verdadeiro Deus, era a arca. E aí, entendendo como a arca era sagrada, como a arca era importante, ao a gente ler agora o texto e ver essa orientação para que era para tomar o livro e colocar ao lado da arca, ou seja, coisa sagrada com coisa sagrada. Então nós percebemos que, olha a importância da palavra de Deus. É verdade. Você vê que Deus deixou tudo para que o homem pudesse ser feliz. Inclusive a palavra de Deus escrita. Porque ali ficou registrado então a vontade de Deus, a orientação de Deus para a vida de cada um de nós. E se o povo lá no passado, 100% então, tivesse atentado para todos os princípios, menos problemas nós teríamos hoje, né, Marcelo? E nós vemos que a história registra desapontamentos. Por quê? Porque faltou então dedicação ao livro sagrado. Marcelo, eu quero de início aqui fazer uma pergunta para você, quem sabe alguém pode então postar aí nos comentários se tem uma resposta. Qual o idioma que nós vamos falar no céu, hein? A lição tem o título, né? Idioma, texto e contexto. Qual que é o idioma? Se é para as pessoas postarem, você já quer que eu responda ou aguardo um pouco? Pode responder. Bom, essa é fácil. Essa é tão fácil, olha. Não sei. Nossa. Não sei. Mas será que seria essa a resposta que eu esperava? Pois é. Bom, eu procurei, Marcelo, descobri o idioma que nós vamos falar no céu. Procurei na internet, procurei alguns livros de Ellen White.
apelei para o nosso cátedra na Bíblia aqui, o nosso pastor. Um abraço, pastor Alberto. E realmente nós não sabemos que idioma que nós vamos falar no céu. É um idioma do Éden, podemos assim dizer. Então aí já fica então respondida essa pergunta. Vamos prosseguir então. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, a lição ela traz aqui alguns dados para a gente que ela é bastante interessante em relação à Bíblia, né? Então assim, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego, e nós hoje praticamente não falamos essas línguas. Pelo menos quem não é natural, né, dessas nações não fala essas línguas. Em geral, não fala essas línguas. Nós aqui não falamos essas línguas. Nós temos hoje o privilégio de ter a Bíblia traduzida para o nosso idioma. Então, a Bíblia já foi traduzida para mais de 6.000 línguas faladas. Houve um tempo em que as pessoas não tinham essa facilidade. Essas pessoas tinham maior dificuldade de ter a Bíblia com elas para estudarem. Hoje, a Bíblia foi traduzida toda a Bíblia para mais de 6.000 línguas. O Novo Testamento para mais de 2.500 idiomas. Então, ou seja, as pessoas, a maior parte, a grande maioria da população mundial tem acesso à Bíblia. Mas a pergunta é o seguinte, será que mesmo com essa facilidade de acesso que todas essas pessoas têm, será que elas de fato têm contato com a Bíblia? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, será que nós, tendo toda essa facilidade de acesso à Bíblia, nós dedicamos um tempo de qualidade para ter contato com a Bíblia, para ler a Bíblia? Terceiro ponto, além disso, embora muitas pessoas tenham acesso à Bíblia, mais ou menos aí por volta, estima-se, né, que mais de 1,5 bilhão de pessoas não têm ainda acesso à Bíblia na sua língua, né? Então, para nós, quando eu coloquei aquelas reflexões, a gente tem que pensar o seguinte: nós somos muito privilegiados por ter o acesso à Bíblia. Hoje, inclusive, nós temos acesso a não apenas uma versão. Com muita facilidade, nós encontramos nas casas mais de uma versão. Nós estamos com o desafio, né, de ler o livro. Nós vimos inúmeras fotos, vídeos das pessoas postando a sua coleção de Bíblia. Então todo mundo tem acesso, pode ser no meio digital, meio físico, e muitas pessoas não têm ainda disponibilidade, vontade ou facilidade de ler a Bíblia. É um livro que tem um grande objetivo, né? Você citou alguns aí, e o principal um dos objetivos principal é harmonizar o procedimento dos cristãos. Esse é o principal ponto que eu considero muito importante na Bíblia, porque harmoniza então as pessoas viverem uma comunidade chamada cristianismo. Então, aqueles que fazem a vontade de Cristo. Qual a orientação? Qual o registro histórico que nós temos? A Bíblia Sagrada. Alguns questionam pontos da Bíblia, mas nós vamos entrar daqui a pouquinho nessa questão, porque às vezes não tem uma total compreensão então do que estão lendo, não buscam uma ajuda de Deus, que é o autor do livro, a fim de entender o que ele quer dizer. Bom, Sérgio, a última coisa que pelo menos eu gostaria de comentar em relação a essa questão da introdução, ela tem a ver com a importância da gente entender esses aspectos que a gente citou do título da lição. Questões do idioma, a questão do texto e do contexto. A pergunta é a seguinte: será que nós teremos que aprender o hebraico, aprender o grego, aprender o aramaico, para que a gente possa, de fato, compreender o que Deus quis trazer para a gente ao escrever a Bíblia? A permitir que a Bíblia chegasse até nós hoje? A própria Bíblia diz que não. O Espírito Santo, todos os que estudam a palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito Santo, ele é dedicado para nos ajudar. Encontramos passagem que diz que então o Espírito Santo, né, ele nos guiaria a toda a verdade. Em outra passagem dizendo que quando o Espírito viesse, ele nos ajudaria a entender toda a questão do juízo,
da graça, da justiça, da misericórdia. Então essa é a função do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele ajuda a todo o fiel, o interessado, a tirar grandes lições reveladas por Deus na sua palavra. Ok, chegou a hora da gente avançar então, né? E para a parte de domingo, que fala sobre compreensão das Escrituras. Eu quero ler com vocês aqui capítulo 5 de João. João, capítulo 5, verso 39. Se você tiver sua Bíblia aí, do seu lado, do lado da lição, abra para acompanhar com a gente aí. Capítulo 5 de João, verso 39, diz assim, é bem conhecido, né? Até as crianças decoram esse verso. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha só, que verso bacana para a gente meditar sobre então o objetivo de Deus, que é fazer-se conhecido entre as pessoas, para que a gente também tenha vida eterna. Compreensão das Escrituras. Então nós vemos aqui que a Bíblia Sagrada, Marcelo, ela tem pelo menos enumerado por ela mesma 5 propósitos, né? Quais são eles? Você respondeu aí a pergunta número 1, está na sua lição. Qual que é então? 5 pontos, ensinar, repreender, corrigir, educar para a justiça. Nós vemos então que todos estes aqui têm uma finalidade específica e propõem o crescimento espiritual. E tem um ponto aí que ela também é útil, né, que Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 fala, que além da questão do ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, também ela é útil para que nós sejamos hábeis, habilitados para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus tem esse poder sobre nós. Todo aquele que tomar contato com a palavra de Deus não será o mesmo. Ok. E também um outro objetivo, né? O plano de Deus para resgatar a humanidade caída. Olha que bacana, está na lição também. O plano de redenção do ser humano, da humanidade caída. Tem uma coisa curiosa, você falou. Não se esquecendo nunca do tema central dessa lição. Você falou aí sobre a questão da redenção. Olha que coisa curiosa. Por que Deus foi escolher aquele povo com aquela língua para transmitir a sua mensagem, a sua palavra, a Bíblia, para que ela chegasse até nós hoje? Por que será? Bom, também é uma resposta, talvez, que a gente não consiga responder de todo. Mas a gente tem alguns indícios que a gente pode entender, né? Ainda que, primeiro, Deus conhece as pessoas. Aquele povo, a partir dali da história, depois da criação, e assim foi sucedendo, era um povo que, e seus ancestrais, era um povo que era fiel a Deus. Os outros povos daquelas outras nações eram pessoas pagãs. As pessoas adoravam outros deuses, as nações adoravam deuses pagãos, sacrificavam seus filhos aos ídolos. E aquele povo era um povo que ainda era fiel a Deus, com as suas debilidades, as suas dificuldades, com os seus erros e tropeços, mas era um povo que era fiel a Deus. E Deus escolheu então aquele povo para que eles fossem aqueles que recebessem a palavra e servissem como mensageiros de Deus para levar a sua palavra a todas as pessoas, né? Ok. Pergunta número 2, Marcelo, eu quero comentar isso aqui, é muito importante. Nós vemos então em Deuteronômio capítulo 32, verso 46 e 47. É muito bonito este trecho aqui, olha, nossos irmãos, é necessário a gente aplicar isso nos nossos dias. Olha qual que era então a tarefa que os pais tinham para com os filhos. Verso 46 e 47 de Deuteronômio capítulo 32.
Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E para esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Deus tinha um plano para realizar com o seu povo, e era uma promessa, mas também exigia um preparo, exigia então uma responsabilidade, uma tarefa. Qual que era a tarefa? Pregar para os filhos, dia após dia, usando então, daqui a pouquinho nós vamos falar, né, sobre a repetição, mais e mais. Aqui eu falo da questão do verbo repetir, insistir para a fim de que os filhos então memorizassem este ensino, para que eles não se perdessem na história. E por que será que, por que nunca é uma coisa vã essa palavra? Por que nós temos que ensinar o nosso filho? Bom, o que o texto quer dizer com a coisa vã? Né? Que não é uma coisa comum, não é uma coisa corriqueira. Então é uma coisa muito importante. Né? Nós devemos pregar para as pessoas a qualquer tempo, sempre devemos pregar para a pessoa. A palavra de Deus não é uma coisa vã, a gente deve pregar para as pessoas, porque assim, não é algo comum, é algo extraordinário, excepcional. Disso depende a salvação das pessoas, a vida eterna. A palavra de Deus, ela vivifica. Com certeza. Então, não é coisa vã, ela vivifica, ela traz vida em abundância, né? Vida plena, em todos os sentidos, tanto a vida em abundância aqui nessa terra, enquanto a gente está aqui, né, na medida do possível, é óbvio, mas vida em abundância no contexto da eternidade. Né? Prolonga a vida, né, também, né, quando você atenta para os ensinos, diminui o sofrimento, né, os problemas. Muitas pessoas que são resgatadas então aí do mundo, elas então passam a ter uma nova vida, e nessa nova vida ela tem mais alegria, mais felicidade. Enquanto que outros insistem num caminho tortuoso aí, longe de Deus, sem então consultar a palavra de Deus, pagam um preço caro. Infelizmente é assim. Ô Sérgio, eu só gostaria também de não deixar passar um outro aspecto aqui sobre a questão da compreensão das escrituras, que ela tem a ver com a língua ali, né? Então eu falei um pouquinho sobre a língua hebraica, o povo hebreu, que eles receberam ali a Bíblia, né, a palavra de Deus. Eu gostaria de falar de um outro aspecto também. Depois, quando Jesus, né, na plenitude do tempo, quando Jesus veio, quando Jesus morreu, um pouco depois, a língua universal falada era o grego, né? E assim, olha como é a sabedoria de Deus. Quando fala que a Bíblia, quando Jesus veio na plenitude do tempo, é porque Deus sabe qual que é o momento exato para as coisas. Se eu puder aplicar um pouco para esse contexto aqui da língua e de como era a situação geopolítica daquele momento, era um momento muito apropriado, porque assim, Roma dominava uma parte do mundo ali, que tudo acontecia naquela região, uma grande densidade populacional, comércio acontecia naquela região, e justamente naquele momento, enquanto Roma dominava, ali então foi facilitado para que os discípulos pudessem viajar, pregar a palavra e transmitir a mensagem. Então assim, era um momento, o momento foi apropriado. Então, se fosse em outro momento, em outra circunstância, talvez eles teriam mais dificuldades. Não que não tiveram, mas assim, foi muito apropriado, muito oportuno ter acontecido naquele momento. Então, a ascensão da cultura grega trouxe assim, uma grande oportunidade para a pregação da palavra de Deus naquele momento que Jesus então deixou os seus ensinamentos para os seus discípulos. Ok, Marcelo, vamos avançando um pouco mais, agora chegando na parte de segunda-feira, falando sobre palavras e seus significados. Palavras têm o poder de salvar e destruir, têm o poder de fazer-nos sorrir, mas também fazer a gente chorar. Tem poder de animar-nos a continuar
e tem poder também de afundar. Portanto, nós precisamos usar mais palavras positivas, as quais são remédios para aqueles que ouvem. Bacana isso aí, né? Essa frase não é minha, não sei o autor. Mas as palavras são como remédios, como um bálsamo para a alma. Mas palavras boas. E nós encontramos, como um estudante da Bíblia, encontramos então muitas oportunidades então de enriquecer o nosso vocabulário, o nosso dom então de ser alguém que vai animar os outros a continuar. Isso já é importante aqui para o nosso contexto, né? Então, hoje no dia a dia, se a gente domina bem a arte aí da oratória, das palavras, a gente sabe usar as palavras corretas, no momento adequado, a gente faz tudo isso. Então, a nossa mensagem alcança um determinado objetivo. E aí, a gente, quando nós vamos estudar a Bíblia, quando a gente vai procurar ser estudioso da palavra de Deus, isso também faz sentido, em a gente buscar o significado das palavras no contexto do que elas foram escritas. Então, o que essas palavras aqui na Bíblia querem dizer? Então, o que significa as palavras utilizadas aqui? Então, é muito importante a gente entender isso. A gente pode causar grandes confusões se a gente não entender o significado da palavra. Então, pode mudar muito o sentido daquilo que você está querendo dizer, ou em relação à compreensão, melhor dizendo, aquilo que você está procurando compreender, se você não entender o que uma palavra significa. E aí, o que nós devemos fazer diante disso? Ficar ali sem saber, passar por cima, ou então se aprofundar, buscar ajuda? A gente deve buscar ajuda. Hoje, olha só, a gente tem tantos recursos, a gente tem tanta facilidade, tem tanta tecnologia e tem coisas que a gente deixa. Por exemplo, no nosso próprio português, se a gente não entende uma palavra, a gente deveria buscar um dicionário. Então, hoje a gente tem o dicionário físico, mas a gente tem a facilidade do dicionário eletrônico. Tem na internet, tem no celular, tem em tablet. Então todo mundo tem acesso ao dicionário. Se você não conhece o sentido daquela palavra, mesmo que você supõe pelo o que está sendo dito, mas busque o significado daquela palavra, porque aquilo vai te dar uma compreensão completa do que está sendo dito. Correto. E se a dúvida for na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos então o comentário bíblico adventista que pode dar um suporte muito grande para a gente elucidar, então, clarear o assunto que, então, é dúvida para você. Nós precisamos tomar tempo para isso, irmãos. É necessário, então, a gente deixar um pouco as coisas deste mundo de lado, dedicar-se mais no nosso preparo para o céu. O livro que vai nos mostrar o caminho para o céu chama-se Bíblia. Não é o WhatsApp, não é a internet, Facebook ou outras mídias. Chama-se Bíblia. Aqui que nós encontramos, então, o caminho para chegar no céu. E é sobre isso, então, que a gente tem que se aprofundar dia após dia, né? Olha só, na Bíblia, a lição vem mostrando para a gente que a gente encontra aqui algumas palavras tremendas em significados na palavra grega, no idioma hebraico, né? Então, por exemplo, aqui, misericórdia. Então, é muito amplo o significado da palavra misericórdia, né? O que quer dizer a palavra misericórdia? Em cada momento, em cada texto que a misericórdia é aplicada, a mesma palavra no hebraico, ele é traduzido na nossa língua por várias outras. Benevolência, própria misericórdia, o amor de Deus em relação a Israel, fidelidade. Por que disso? Porque para cada momento diferente, aquela palavra ela queria dizer alguma coisa diferente. Então, isso acontece no nosso português. Às vezes a gente tem palavras no português que a gente não encontra correspondentes em outra língua. E isso acontece o contrário também. Então, aqui também a lição fala sobre shalom, paz. Né? Então, que também significava várias coisas. Descanso para o aflito, sossego,
falta de guerra, mas também plenitude, paz e plenitude. Então a lição fala para a gente que quando às vezes as pessoas lá se cumprimentavam com a expressão Shabbat Shalom, eles queriam falar de um sábado de paz, mas também falar da plenitude de Deus em relação para esse dia, a plenitude que Deus pode trazer para você, pode trazer para as pessoas neste dia. Olha, não quero passar para terça-feira não antes de ler para nós a bênção que está no capítulo 6 de Números, Marcelo. É muito importante na pergunta número 4. Números capítulo 6, verso 24 a 26 diz assim, ó: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Olha que bacana, que profundo isso aí. É conhecido como esse trecho como a bênção araônica, né? Que foi então era pronunciada então pelos sacerdotes então na hora dos cultos. A última coisa é o seguinte: conhecer o significado das palavras tem muita importância. E assim, ó, a gente pode notar as palavras, dizem aí os estudiosos, especialistas, dizem o seguinte, que a palavra é uma coisa viva, que ela vai mudando com o passar do tempo, né? A gente tem no nosso próprio português lá o vossa mercê, vós me ser, você, se, sei lá o que a gente vai falar daqui a pouco. Depois vai falar nada. Mas as palavras, ela tem um valor social. Ela vai adquirindo um valor social por conta das interações. E ela vai mudando. Alguns linguistas dizem o seguinte, linguista diz que quem dá valor às palavras, significado às palavras, são as pessoas. Então, numa região, naquele local que você vive, o sentido que você dá para aquela palavra e como você usa, é aquilo que ela quer dizer. Então, por que em Minas, fala tanto trem, né? Minas fala do trem, o ai. Então, naquele contexto, tem um significado e eles entendem muito bem, eles captam muito bem o sentido disso. Então, é bom a gente entender o que aquela palavra significa para aquele povo, para que a gente possa entender muito bem o que a Bíblia quer nos dizer. Repetição, padrões de palavras e significado. Sobre repetição e trazendo isso aí para a metodologia que se usa na escola, eu gosto muito dessa forma de ensinar. Repetição. É através de repetição, então, que nós conseguimos fixar a lição, guardar palavras, aprender, então, os exercícios de matemática, fixar, então, as aulas de geografia, que hoje já não tem mais esse nome, né? Então, evoluindo, para que, então, a gente consiga fixar o que está sendo ensinado. Porém, Marcelo, nós concluímos que lá no passado não foi bem assim, né? Essa questão da repetição como um método pedagógico de hoje. O que a gente pode comentar sobre esse tema? É que acontece o seguinte, na língua hebraica, ela é diferente das nossas línguas. Então, assim, nós temos pontuação, nós temos, hoje, com a tecnologia, nós temos sublinhado, nós temos negrito. Então, se a gente quiser dar um destaque para alguma palavra, alguma parte do texto, a gente tem esses recursos na nossa língua. No hebraico, eles não tinham esse recurso. Então, o que eles utilizavam? Repetição. Então, assim, nós já vimos lá em outros momentos, quando a gente estudou a lição do trimestre passado, nós falamos sobre estrutura do quiasmo. Então, era uma forma de dar destaque a uma parte. Aqui, quando se fala de repetição, nos escritos hebraicos a gente encontra repetições de palavras, repetições de ideias, repetições das histórias. E é muito importante a gente entender, então, quando essas repetições acontecem. Quando elas acontecem, elas querem mostrar para a gente quer dar destaque em alguma ideia, algum conceito. Ponto alto ali. Exatamente. Então,
Vamos continuar então na pergunta número 5, então, já comentou sobre isso, né, Marcelo? A questão da repetição serve para enfatizar, destacar uma informação importante para que então a gente coloque em prática e que isso fique marcado na nossa vida. Nós notamos aqui no Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, olha só, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, nós vamos notar essa repetição das palavras, tá? Quando nós encontramos aqui o relato da criação, nós lemos assim, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então nós encontramos a repetição 3 vezes da palavra criou, criou, criou. Aqui nós vemos aqui uma ênfase na criação do homem, na criação da humanidade. E nós vemos depois um outro exemplo, né, com Isaías, né, que repete 3 vezes lá a palavra santo, santo, santo. Também para confirmar a santidade do nosso Deus. É muito bonito, né? Tem muita coisa para a gente aprender sobre a Bíblia, hein, irmãos. Nós vemos aqui alguns pontos, não podemos deixar passar por alto, né? Também Daniel capítulo 3, né, Marcelo? O que nós vimos ali? Há também uma repetição com variações, né, da expressão imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ela é repetida com as variações, né? Essa expressão é repetida 10 vezes no capítulo para contrastar a ação de Nabucodonosor em desafio à imagem que Deus lhe havia revelado por meio de Daniel. A ênfase nesse caso, então, está na tentativa do ser humano tornar-se o quê? Um Deus para ser adorado. Olha só a ousadia de um terráqueo. Exatamente, Sérgio. Textos e contextos. Ah, olha só. Textos e contextos. O que diz o dicionário sobre essa palavra, hein? Bom, O que diz? Olha aqui, Marcelo, eu pesquisei só para comentar. Eu sei que depois você vai esmiuçar isso aí. Texto diz assim, olha, é um enunciado qualquer, oral, escrito, longo ou breve, antigo ou moderno. E contexto, o que é? É a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto. Conjunto de circunstâncias em que se deseja emitir. Aí já clareou um pouco, né, sobre o que é texto e contexto. exato. Sem esquecer de falar que aquele velho ditado, né? Um texto fora do contexto se torna um pretexto. Né? Cuidado. Bom, quando a gente vai estudar a Bíblia, né? Então a gente tem que saber que esses textos, essas histórias, eles aconteceram dentro de um momento, dentro de uma cultura, dentro de um contexto, dentro de um fato, né, que circundava aquela situação. Então é importante que a gente entenda, então, em que contexto isso está inserido, para que a gente possa entender corretamente. Mas ela nos chama a atenção para um modo de entender o que a gente está lendo. Então ela fala o seguinte. Primeiro, para que a gente compreenda correto, a gente precisa entender as palavras, o significado, o sentido delas numa frase. Então, o que aquelas palavras querem dizer naquela frase? Então, elas têm um significado naquela frase, se fosse dita em outra, teria um outro sentido. Depois, a gente precisa entender o significado dela num contexto mais amplo, no contexto do capítulo, por exemplo. E depois a gente também tem que entender num contexto da Bíblia como um todo. Se a gente, poderia citar alguns exemplos aqui para a gente ver que a gente não compreendendo o que significa uma palavra, a gente pode não entender. Então, por exemplo, tem uma passagem no Novo Testamento que fala,
Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Se eu pegar só essa passagem, eu vou dizer o seguinte: quem come legume é o mais fraco. É isso? É isso que o texto está dizendo? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Então, qual é o contexto dessa carta de Paulo? Eu preciso ler toda a carta de Paulo para saber do que ele está falando. Olha só, uma outra palavra. Vou falar no nosso português também acontece isso. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente pensar só um pouquinho, só para ilustrar a palavra pena. A gente pode usar ela, vou colocar aqui pelo menos 4 maneiras, que a depender de que contexto a gente utiliza ela, ela tem um significado diferente. Olha só nessa frase: você não tem pena de sua mãe? Nessa frase, pena significa compaixão. Outra frase: esta galinha vai ficar sem pena. Pena significa então a cobertura, a parte do corpo ali, né, da galinha que protege a galinha. No próxima frase: o prisioneiro cumpriu metade da pena. Nessa frase, pena significa uma sanção imposta no caso de alguém que cometeu um crime. E numa última frase, um último exemplo, Pena abaixou a cabeça e chorou. Pena aqui é no caso do nome de uma pessoa. Afonso Pena, por exemplo. Então a palavra, uma mesma palavra, a depender de que contexto ela está inserida, ela toma um sentido totalmente diferente, né? Nós devemos tomar cuidado, né? Uma palavra isolada, então, ela não reflete a ideia toda do assunto, né, Marcelo? Podemos Sim. concluir assim: é preciso a gente cavar mais fundo e ler capítulo com capítulo, tratando-se da Bíblia, né? Para que a gente, então, tome conhecimento de todo o assunto, para que a gente não fique ali sem uma compreensão total. É preciso, irmãos, como eu falei há pouco, a gente tomar tempo, pesquisar, orar a Deus, tomar tempo para estudar a Bíblia e os livros que existem à nossa disposição. Porque só assim, então, a gente vai se inteirar mais do que Deus quer comunicar a cada um de nós. Vamos para quinta-feira ou ainda não? Tem mais algo de quarta? Eu só gostaria de falar o que a lição traz para a gente em relação a um exemplo lá do Gênesis. Então, a palavra Adão. Então, a Bíblia foi escrito a palavra Adão no capítulo 1, verso 27. Então, na minha tradução, ela fala assim, assim Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Criou macho e fêmea, os criou. Ou seja, a palavra homem aqui, que ela foi a tradução de Adão, então ela significa como ser humano, né, a humanidade. Né? Nós mesmos no português usamos essa expressão. Quando falamos homem, nós não estamos falando do sexo masculino, nós estamos falando da humanidade como um todo. Só que já no capítulo 2, verso 7, quando Deus fala novamente, quando a Bíblia fala novamente da criação, aqui capítulo 2, verso 7, formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui Deus está falando da criação do indivíduo e logo na sequência vai falar da criação de Eva. Então, nesse caso, a palavra Adão significa um homem, um indivíduo. E aqui está falando de Adão. Então, na própria Bíblia, então, a palavra homem, né, ela tem sentidos, significados diferentes. Então, a gente precisa tomar cuidado que quando a gente vai ler um texto, então, como que a gente deve fazer? Primeiro, busque compreender o que aquela palavra quer dizer naquela frase. Verdade. Só um outro exemplo também disso aí, mas de uma forma rápida, porque nós precisamos avançar. Eu quero agradecer a irmã Nazaré pelos áudios que têm sido oportunos, tá bom? Eu vou aqui citar um exemplo sobre a palavra para vinho. No grego nós temos 2 palavras para vinho. Essa é uma contribuição do Nazaré para enriquecer nosso estudo. Existem 2 palavras, uma delas é oinos, que significa vinho fermentado, alcoólico. E o outro é gleucos, que quer dizer suco de uva, sem fermento. E a pergunta é, qual desses 2
suco de uva, qual desses dois vinhos que Jesus então ofereceu ali para as pessoas no casamento? Claro que foi o segundo, né? Gleucos, que é o suco de uva sem nenhum fermento. Então, nós devemos buscar fundo cavar a fim então de não pregarmos algo que não está na Bíblia, né? Exatamente. Quinta-feira, Marcelo, chegamos no final. Quinta-feira, livros e sua mensagem. Nós sabemos que a Bíblia, o termo Bíblia vem do biblion, que acho que é do grego, né? Que significa coleção de livros. E quando um autor se dispõe a escrever um livro, ele expõe as suas ideias, mas ele deve preocupar-se com o quê? Com os seus leitores. Será que eles entenderão conforme eu desejo que eles entendam essa história que eu estou escrevendo? No caso da Bíblia, Marcelo, será que a mensagem de Deus está obscura para nós? Será que a gente pode pensar assim? De maneira nenhuma. Porque Deus então enviou os profetas para então elucidar aquilo que foi escrito. E depois de um bom tempo, então enviou Ellen White. Se você que está nos assistindo não leu nenhum livro de Ellen White ainda, eu o convido, eu desafio a ler este livro, qualquer um destes livros, a fim então de você enriquecer o seu conhecimento a respeito da Bíblia. Porque muitas informações adicionais, ela clareia muitas coisas que às vezes de primeira mão a gente não entende. Então é preciso a gente então sintonizar-se com o autor do livro, para que a gente então entenda a sua mensagem, né, Marcelo? É isso aí. Quando a gente vai estudar a Bíblia, nós não podemos nos desanimar se a gente encontrar alguma dificuldade de compreensão de alguma coisa. Ou porque a gente não sabe, ou porque a gente supõe ter alguma dificuldade, qualquer ela que seja. A gente tem que empreender todos os esforços para a gente compreender tudo isso que a gente tem dito em relação à Bíblia. No caso dos livros e das mensagens, cada livro tem uma mensagem. Então nós encontramos aqui na Bíblia livros históricos, livros proféticos, salmos, né, poesias, encontramos epístolas, encontramos evangelhos. Seria bom a gente entender quais livros compõem isso, para que a gente pudesse entender um pouco mais disso tudo. Seria bom que ao a gente iniciar o estudo de um livro, a gente entender um pouquinho do autor, do contexto do que o autor escreveu aquele livro, para que a gente então pode entender aquela mensagem. Então, às vezes, vamos pegar um exemplo de Paulo. Paulo escrevia as suas cartas. Então, quando a gente vai ler uma carta de Paulo, ideal fosse que a gente lesse a carta completa. Sim. Porque a gente vai entender ali o contexto, o que estava acontecendo naquela localidade, com aqueles irmãos, com aquele grupo. Por que Paulo escreveu aquela carta para aquele grupo? Quais os desafios que eles estavam enfrentando? Quais os dilemas? O que Paulo visava cuidar quando ele escrevia? Então, faz todo sentido a gente entender esse contexto para que, ao entender isso, a gente possa aplicar essas lições para as nossas vidas também. Ok, acho que chegou o momento de a gente finalizar, né, Marcelo? Já falamos bastante sobre a Bíblia. Nós ouviremos nas próximas semanas, então, mais lições sobre a Bíblia. Muita informação nós temos ainda a acrescentar ao nosso histórico de estudante. Mas, as minhas palavras finais, Marcelo, eu quero ler uma frase de Ellen White, que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 317, que diz assim: como o mineiro cava em busca de ouro e prata, assim o seguidor de Cristo buscará a verdade como a tesouros escondidos e avançará de uma luz para uma luz maior, sempre crescendo em conhecimento. Crescerá constantemente em graça e no conhecimento da verdade. Então, há sempre um tesouro maior a ser encontrado. Não desanime. O nosso mapa que nos leva para o céu também nos dará muitos tesouros. As minhas palavras finais é o seguinte: estudar a Bíblia, estudar as palavras da Bíblia, estude os contextos, estude as repetições. Entenda isso e você entenderá bem a Bíblia. Ok, vamos fazer uma oração de encerramento? Oremos.
Bondoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos pelo privilégio que tivemos de, nesta manhã, recapitularmos este estudo precioso sobre a Tua Santa Palavra. Ajuda-nos a termos sabedoria suficiente para colocarmos em prática esses ensinos que temos aprendido. Em nome de Jesus, amém.